Gisele, queria que você falasse sobre, principalmente o segundo tempo, né? Você fez aquelas mudanças, acabaram surtindo muito feio no Bahia. E o que é que faltou para depois do gol do empate, o Bahia continuar com aquela intensidade e acabar virando o jogo? Boa noite, eu acho que foi o melhor momento do jogo nosso. Quando nós fizemos o gol, o jogo estava bem dominado, né? O meio-campo, a gente começou a ganhar o meio-campo e um pouco mais de peso na área, depois com praticamente dois noves. Faltou um pouquinho de calma, a gente teve uma do Tassiano, que ele poderia ter dado no área, estava entrando sozinho, teve bola na trave do Biel, teve muitos lances que poderiam sair em gol. Sofremos um pouco, claro, defensivamente, porque depois do Mateuzinho entrar, ficou tentando jogar, a gente precisando do resultado num mano a mano, praticamente atrás, né, sem muita sobra, mas também com a saída de um volante a gente conseguiu tomar mais conta do meio campo e por isso o jogo rendeu mais pra gente. Acho que poderíamos ter saído daqui hoje vitorioso e uma pena não fazer o 3-2, era o nosso desejo até o final, vencer o jogo, mas também de se destacar no sentido dos jogadores a força mental, a força de vontade e conseguir reagir num jogo que estava 0-2, conseguir reagir, isso também é fundamental para eles, para que eles se sintam bem com o que fizeram. Acho que era possível a gente conseguir um pouco mais. Rogério, boa noite. Como é que você analisa esses últimos clássicos, especificamente aqui no Barra, com o número de gols que tem sido apresentado pelas duas equipes? Eu acho que a gente muitas vezes cede alguns gols muito facilmente. Acho que a gente, quando consegue envolver e jogar do nosso modo, a gente consegue criar sempre oportunidades. São jogos bem equilibrados. Por duas vezes nós estivemos à frente. Hoje, ao contrário dos outros jogos, nós estivemos atrás, tivemos força para... É um gramado mais... É diferente jogar aqui, o gramado é pesado. Hoje, especialmente, estava muito pesado. É uma grama mais alta, né? Alguns jogadores cansam um pouco mais e é um time que precisa dar velocidade no toque de bola. Por exemplo, só comparativamente de campos, né? A Fonte Nova é um campo mais... A grama é mais baixinha, a bola rola mais rápido, né? E eu repito o que eu já falei outras vezes, é um time, o Palmeiras veio aqui, foi um jogo parelho também, nós viemos aqui, jogo parelho, eu acho que é um time como a maioria do campeonato brasileiro, onde se compete, os jogos são ganhos por um gol de diferença, na maioria deles, está muito parelho esse campeonato, você vê que não tem ninguém com 3 jogos e três triunfos aí na competição, então eu acho que promete ser novamente, como foi no ano passado, um campeonato muito vencido por detalhes. Rogério, boa noite. O que faltou, na sua visão, o que faltou para o Bahia aproveitar as chances no Guarani? Não, eu acho que eu expliquei mais ou menos na primeira resposta que eu dei. Eu acho que o primeiro tempo a gente ficou um pouco abaixo do esperado. Pressionamos pouco o adversário, deveríamos ter pressionado mais. A temperatura também mais alta, eu acho que os jogadores sentem um pouco mais. Já baixamos para uma linha defensiva muito rápido e no segundo tempo não, no segundo tempo a gente veio mais para o jogo, foi cada vez se tornando mais ofensivo, correndo mais riscos, mas também tomando conta do jogo e tendo as melhores oportunidades. Talvez faltou um pouquinho mais de calma, um melhor passe, uma melhor finalização, mas repito, tem que se destacar a força de todos para sair de um 0-2 no minuto, nem sei que minuto era, minuto 70, né? Assim como às vezes você perde um jogo no minuto 0, acho que destacar a força física do time na parte final, que o time deu respostas depois das trocas, principalmente quando os jogadores mais descansados entraram. Eu acho que o time foi mais dono do jogo do que o Vitória, sofreu alguns contra-ataques. E eu acho só que se a gente tem um pouquinho mais de frieza, calma, a gente poderia ter feito 3-2 hoje a nosso favor. Sim. Você já chegou a testar quase todas as variações de dupla de zaga na temporada. Hoje a gente volta a sofrer gol de bola parada, o segundo direto de escanteio, o primeiro uma cabeçada que depois o Mateuzinho pega um rebote. O que fazer para estancar essa sangria de bola aérea, sendo que o Bahia é uma das equipes que ainda sofre mais gol de bola parada entre todas do Brasileirão? O primeiro gol ele resulta de um gol de cabeça, mas de uma construção errada nossa. Nós saímos jogando de maneira errada, depois recuperamos a bola. E aí eu nem sei se foi falta ou não, porque eu não consegui ver, não consigo de tal lado oposto, né, da gente, né? Mas tínhamos a bola sob controle, perdemos a bola no momento que nós estávamos saindo. E mesmo assim, se você olhar a área, está um 3-3 dentro da área,
Só que fica um espaço, não lembro agora exatamente, mas acho que é nas costas, entre o Cuesta e o Gabriel, ou entre o Gabriel e o Arias, não, Gabriel e Arias, né? E aí, acho que foi o Mateuzinho, foi? Jogador não, acho que ele não cabeceia também, né? Então acho que pega um pouco, mas assim, mesmo assim estava bem postado. E o segundo gol, aí foi uma bola mais, acho que todo mundo fez o seu papel. Infelizmente o jogador vai, sobe, né, ganha, se impõe no corpo ali e faz o gol, mas diferente do jogo do Inter, que nós marcamos mal. Hoje nós estávamos marcando bem, mas é um time que para jogar com o meio de campo de tanta qualidade e escolher Biel, Ademir, um cara que dê velocidade pelos lados, ele infelizmente tem como um ponto um pouco mais frágil, a não ser que você, por exemplo, colocar Rezende, por isso que muitas vezes eu coloco o Rezende na lateral, não que ele seja melhor lateral que o Juba, o Juba faz essa função melhor que ele, mas ele dá um pouco mais de altura, um pouco mais de sustentação defensiva. E é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar, e mesmo com jogadores não tão altos assim, né? Everton participa pouco de jogo aéreo, Cauli participa pouco de jogo aéreo, Jean Lucas, apesar do tamanho, não é um bom cabeceador, né? Tem todas as valências, exceto o jogo aéreo. O Caio Alexandre, marcação individual. Então a gente sofre, Ademir, não, né? Então a gente escolhe, por isso que muitas vezes você põe Everaldo e Tassiano, porque são dois caras que te compensam no jogo aéreo defensivo e ofensivo. E são escolhas que você tem que fazer, são escolhas que a gente tem que fazer. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa disputa com o Léo Condé ali na beira do gramado, essa disputa de estratégias. Hoje você tomando 2-0, conseguiu fazer ali as mudanças e o Bahia sair na frente. Isso tem acontecido muito nos clássicos esse ano. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa disputa de estratégias. Eu acho que isso é Vitória e Bahia. Eu acho que o jogo é esse, né? A única coisa que nós precisávamos do resultado, e invertemos Biel lá, quando ele botou o Matheus, ele abriu um pouco mais o meio e nós tentamos ter mais controle disso, mas não é demérito, não é nada, né? Nós sofremos gols que não foram gols de bola trabalhada, nada assim. E a gente, é o que eu falo, o maior defeito que nós temos é entregar facilmente. Assim, muitas vezes a gente toma um gol com muita facilidade. Mas é momento do jogo, cada vez, né, eles diminuíram o volume, depois eles voltaram, o Luan entrou descansado, mas mantiveram 2 volantes e aí 2 jogadores abertos, causaram danos pra gente nesse 1 contra 1, né? E eu acho que a gente daí conseguiu dominar um pouco mais o jogo por dentro. São escolhas que cada time tem, estratégias que cada time tem, e tenta usufruir. Eu acho que o que melhor foi dar um pouco mais de peso na frente com o Everaldo e com o Oscar, né? Mais a entrada do Biel do lado. Acho que os dois fizeram gols, entraram no mesmo momento, cada um fez o seu gol. Eu só lamento porque eu acho que dava para fazer o terceiro. Rogério, boa noite. Falando um pouco do futuro, né? A CBF ainda não divulgou a tabela detalhada da semifinal da Copa do Nordeste. Há uma indefinição grande quanto a isso. O jogo contra o CRB estava previsto para acontecer nessa semana, mas ainda não se sabe se vai ocorrer ou não. Quanto que isso prejudica o planejamento do Bahia? Bom, a curto prazo eu te digo que relativamente, se não existe. Para nós passaram que acho que não vai existir o jogo, mas não tem confirmação, não vai ter. Mas oficial não tem nenhum documento, ao menos oficial até agora, porque já é uma coisa bem assustadora para o futebol brasileiro. Você há 3 dias de um jogo você não saber, principalmente para quem tem que viajar e vir jogar aqui, né? Aí você faz uma programação e você não sabe. Então a gente espera que até o fim da noite a gente saiba de maneira oficial, mas não deve existir o jogo. É um momento que a gente é bom para recuperar jogadores, mas que seja encaixada numa data que também não esprema a gente lá no futuro, né? Que tenha bom senso para encontrar uma data que tenha, acho que nós temos no mês que vem agora um espaçamento de 8 dias aí que poderia entrar no meio com 3 e 3, né, para trabalhar. O problema é que todo mundo quer enfiar o jogo na hora que quer. E aí, mas se nós hoje, com o jogo hoje e sábado, nós trocaríamos muita gente para o jogo de quarta-feira contra o CRB, se fosse gramado desse pesado como está, os jogadores estão cansados, nós faríamos bastante trocas. Agora nós temos 6 dias, né, para trabalhar, então com relação ao Campeonato Brasileiro, melhor para a gente poder ter esse tempo para recuperar e trabalhar os jogadores para o jogo do Grêmio, que passa a ser importantíssimo para a gente, né, porque vencer esse jogo nos colocaria novamente uma oportunidade de colocar entre os 6, 7 primeiros colocados. Boa noite, Rogério. Você fala do segundo gol, você entende que todo mundo fez o seu papel e tal, só que o Jean está no primeiro pau e ele não pula.
O Jean está na marcação individualizada, não deixou ele correr para frente, bloqueou, fez o bloqueio. Eu falo porque a bola ela é bem fechada, né? E quando o Marcos tenta assim, recuperar o Wagner Donato, acaba levando a vantagem. Eu acho que o mérito dele, né, do Wagner, que teve percepção e é um jogador que tem bom jogo aéreo, se antecipa bem. Sobre o jogo, uma balança onde a gente não consegue ter o mesmo peso com relação aos dois laterais. Antes o torcedor questionava o lado defensor do lado esquerdo do Juba, ele contava, e para mim os últimos 3 jogos o Juba tem evoluído nesse aspecto, mas o outro que estava muito bem tem tido uma queda, que é o caso do Arias, né? Teve aquele vacilo contra o Fluminense, hoje alguns torcedores cobrando também o lado defensivo do Arias um pouco. Como corrigir finalmente todo o sistema defensivo, Rogério? O problema é que a gente acaba segurando sempre um dos laterais, porque o meio de campo é muito ofensivo. A não ser que você colocasse o Rezende, mas daí você perde um pouco a alma do time, que são os 4 jogadores de meio. Então hoje nós optamos por Juba, seguramos um pouquinho mais o Arias no primeiro tempo, no segundo seguramos mais o Juba, trouxemos Biel e optamos para o Arias. E eu acho que o Arias rende mais ofensivamente. Eu acho que ele rende mais ofensivamente do que construindo atrás. Era uma das possíveis trocas que eu pensei em fazer o Gilberto no segundo tempo para se tornar mais ofensivo, mas aí eu queria ter mais gente na área e eu vi que o Caio já estava pesando, já estava cansado um pouco, aí o Carlos, o Depena entra no meio campo, né? E aí eu segurei essa troca porque eu achei que era mais urgente a troca do meio campo, manter o meio de campo com fôlego, né? E tentar mais o Oscar na frente para ter... Nós queríamos ganhar o jogo, porque foi o momento mais possível de se ganhar o jogo, foi depois que nós fizemos os gols e faltou muito pouco, mas defensivamente nós precisamos sempre se ajustar, mas a gente tenta segurar um pouco mais e tira até um pouco das características, justamente por ter um Caio Alexandre no meio, que é um jogador que tem como principal característica a construção. Rogério, boa noite. Hoje, peças que entraram, algumas que já tinham entrado com recorrência, especificamente o próprio Rezende, tinha levado azar. Eu vou considerar assim, azar em 2 jogos, que ele acaba saindo expulso, né? Hoje ele entra, dá a consistência que você queria defensivamente, melhora o jogo do Juba, porque o Juba se sentiu mais seguro, ele estava, como você diz, fresco, estava mais firme, né? Rejuvenescido ali. Mas principalmente a entrada do Everaldo com o Biel, em que você acabou ganhando e por que essa entrada, e o Depena, que é um jogador que aparece no jogo, assim como o Caio, sempre tem a bola, sempre perde a bola, sempre faz o jogo correr. O Depena acabou fazendo essa função com perna diferente, mas a mesma função tática. Isso. Na verdade, o Rezende entra no lugar do Cuesta para ter um pouco mais de agilidade na construção. Ele é um jogador, um volante, né, então, de origem, então ele constrói um pouco mais rápido que o Cuesta. O Juba já tinha apoiado mais no primeiro tempo, ficou para descansar um pouco mais ao lado do Rezende, dar uma proteção, e o Arias daí passou a fazer a função que eu acho até que ele faz melhor, chega no fundo melhor. E aí, ao invés de ter um ponta aberto por um lado, a gente escolheu o Biel pelo outro. Aí botou Tassiano com Everaldo à frente para ter mais chegada, prender essa bola mais próxima à área. E aí você vai perguntar, mas por que você não joga com 9 sempre, então, né? Porque aí você não consegue ter o Cauli dando superioridade no meio. Então são escolhas que a gente tem que fazer durante o jogo. Naquele momento, com 0-2, nós arriscamos mais do que o normal e nós já treinamos bastante com o Everaldo, essa semana, Everaldo, Oscar e Biel, que foi o que acabou, né? Recuamos um pouquinho o Cauli para jogar uma função que o Ederson faz, né, ali pela direita, um pouco mais para ele participar. São riscos que você vai assumindo dentro de um jogo. De bom, a gente conseguir voltar para o jogo e eu acho que ficar melhor no jogo até o momento final. E triste por não conseguir um terceiro gol que nos deixaria numa posição boa na tabela. Boa noite, Rogério, do Santana do Sete Meninos. Depois do triunfo, né, contra a equipe do Fluminense, ficou aquela boa expectativa, né, de que o Bahia fosse vir para cá, com aquele 11 titular que se escolheu, pelo desempenho que foi criado lá na Fonte Nova. Ficou aquela expectativa de que o time fosse vir para cá para o Barradão e conseguir tentar pelo menos uma primeira vitória aqui dentro do Barradão, algo que o Bahia não conseguiu nessa temporada. Mas por que esse mesmo time contra o Fluminense não conseguiu o mesmo desempenho aqui? Como explicar isso para o torcedor? Porque cada jogo ele é diferente, né? Um jogo ele é diferente do outro. Se fosse assim, se você ganhasse um jogo com um time e daí você entrasse com ele e ganhasse de novo, fosse uma regra, né? Então, assim, nós tentamos, porque eu acho que o time se postou bem contra o Fluminense, foi extremamente aguerrido.
Mas também foi nas trocas, as trocas ajudaram muito a gente a se manter no jogo contra o Fluminense. O que eu vejo de vantagem é que nesse momento, ao contrário do Campeonato Baiano, a gente tem mais trocas, mais peças que podem entrar e mudar o jogo. Naquele momento nem o Cicinho nós não tínhamos disponível para entrar numa lateral esquerda naquele jogo. Então hoje nós temos o Cicinho, o Everaldo está de volta hoje, o Depenha chega, quer dizer, quando você tem mais opções, é normal que as substituições elas rendam mais na hora que você troca. E um time, nós achamos que o time era, porque dentro da construção do time, nós achamos que o Ademir veio muito bem no último jogo, merecia esse espaço. Mas também não é, se tivesse trocado 1 ou 2 jogadores, não teria problema nenhum. Eu só lamento um pouquinho o primeiro tempo, que a gente rendeu abaixo do que a gente esperava, num contexto geral, fora de casa, buscar um jogo como esse, eu acho que tem que se destacar algumas coisas boas. Rogério, boa noite. Queria que você avaliasse essa mini janela que o Bahia teve agora, a oportunidade de contratar nesse mês, meio o Depena. Como é que você enxerga esse elenco do Bahia para a próxima janela? Né? Você acha que ainda existe necessidade de contratar? Aí eu vejo com o Cadu, e o Cadu fala sobre isso com vocês, e o que eu tenho para falar, novamente falo com ele. Eles têm feito o máximo de esforço possível para deixar o Bahia cada vez mais forte. E se houver condições de investimento, mas é uma coisa que debatida internamente. Já muito feliz com a chegada do DP, um jogador que acho que mantém mais proximidade de nível técnico. Por exemplo, quando entra no lugar do Everton, tem um estilo mais próximo a um Caio, então eu posso manter mais o estilo de jogo, né? É um jogador que me dá bom, como falou, né, com a perna contrária do Caio, mas com a mesma do Everton, podendo jogar no lado do Everton, podendo jogar no caso do Jean Lucas, não tendo talvez aquela mesma intensidade física do Jean Lucas, porque ninguém tem, mas ele te dá mais opções. É o que eu falo, quanto mais opções você tem, mais chance você tem de se manter na frente, como foi contra o Fluminense, ou buscar um jogo como foi hoje contra o Vitória. Obrigado, pessoal.